Depois de um ano de muitos altos e baixos, a Bolsa Brasileira tem aí uma semana, né, alguns dias, de uma tendência um pouco mais, né, para cima, né? A gente chegou, viu o Ibovespa ultrapassar aí os 126 mil pontos aí, e a perspectiva é que talvez continue em dezembro, que tradicionalmente ou geralmente é um mês que a gente chama que é o mês do rally no mercado de ações, não só no Brasil, mas em outros países. Para conversar sobre seleção de papéis nesse contexto que o Brasil e o mundo estão vivendo, eu converso com o Ivan Barbosa, que é sócio e gestor da Ártica, uma gestora jovem, embora tenha sido um clube de investimentos, um clube de ações, né, por muitos anos, mas é uma gestora jovem que está aí com 220 milhões de reais aproximadamente sob gestão. Eu sou Carla Spotorno, jornalista da Agência Estado, e começa então agora o Cabeça de Gestor desse 21 de novembro de 2023. Ivan, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Queria primeiro te ouvir sobre essa semana, esse cenário aí para a Bolsa, se mudou algo em termos de fundamentos que permita a gente prever um rally de fim de ano. Oi, Carla, tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite para participar aqui. E um contexto é que nosso fundo faz investimentos de longo prazo. Então, eu olho coisas em horizontes um pouco mais longos do que o normal. A previsão que a gente tem feito para o mercado brasileiro, eu estou otimista para alguns anos a partir de agora. Boa parte dessa nossa cabeça é porque a gente está saindo de uma base de comparação muito baixa. Nós tivemos uma série de problemas nos últimos anos, né? Teve a crise da pandemia, do Covid, que machucou muito a economia. Depois veio o problema de inflação, que foi uma ressaca da pandemia, né, da maneira como os governos combateram esse período de pandemia, e causou os juros altos que nos fez sofrer até agora, praticamente, né? O corte de juros é recente, ainda está no começo da execução, mas essa sequência de fatos nos manteve com a economia fraca há muito tempo. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Meu otimismo aqui é no sentido de um retorno para a média. Não é que eu acho que a economia brasileira vai ficar excepcional daqui para frente. Eu acho que ela vai ficar menos pior do que tem sido nos últimos anos. Um dos grandes fatores para isso acontecer é a redução dos juros, que é uma tese super batida, está todo mundo falando disso, mas é um fator muito impactante na economia, que ele tem um efeito lento, né? O corte começou recentemente, ele deve continuar sendo executado ao longo do ano que vem. Então, dado esse contexto aí, o horizonte de tempo, para o ano que vem, mais segundo semestre do ano que vem, eu espero que a gente veja uma melhora na economia. É Essa quando questão, a própria Selic, né, você está falando da taxa básica de juros, já deve se aproximar aí dos 10%. Há quem veja a Selic no fim, né, desse ciclo de corte a um dígito, aos 9%, mas já muitos economistas não veem. Você acha que é essencial e, portanto, esperar aí mais um ano e alguns meses, ter a Selic a um dígito para o fluxo do investidor pessoa física voltar para a renda variável? É essencial? não sei se é essencial esperar até lá, porque eu acho que falar que a economia vai se recuperar de maneira mais significativa a partir do segundo semestre do ano que vem, quando os juros já vão estar efetivamente mais baixos, mais perto desse patamar que você mencionou, é, faz sentido, é uma aposta mais ou menos segura. Agora, o preço das ações em bolsa dependem de quando o mercado vai se convencer disso. Então, se agora todo mundo falar, ok, estou tranquilo com essa hipótese, vou voltar a investir, a bolsa pode subir agora. Então, esse efeito no preço é mais difícil de prever. Por isso que a gente nunca faz muita previsão, assim, a bolsa no final de dezembro vai estar em não sei quantos mil pontos. É muito difícil saber. Alguma coisa de fluxo positivo deve vir com a redução dos juros, porque tem muito investidor institucional com uma cabeça de que enquanto a taxa base trouxer para ele uma rentabilidade real, né, acima da inflação, de X, ele prefere não tomar risco. Então, existem esses tipos de investidores que estão fora de bolsa porque entendem que não precisam tomar risco para ter esse prêmio de retorno que ele busca, né? Sim. Mas é difícil de falar quando exatamente que a cabeça desse pessoal vai virar para voltar os olhos de novo para a bolsa, né? Tem
uma incerteza aí de uns bons meses de quando isso vai virar. Sim. Vamos focar no segundo semestre do ano que vem, então. Eu queria que você comentasse um pouco, dentro, até contar um pouco qual é o universo de cobertura de empresas de vocês aí na Ártico, e também, olhando esse universo que vocês acompanham, como que vocês veem a temporada de balanços, né, que acabou agora, há poucos dias. Quando a gente olha algumas, grandes empresas, teve lucro em queda, né? Mas não necessariamente está aí no universo de vocês. Então, queria te ouvir um pouquinho sobre essa temporada. Nós cobrimos ações no Brasil, majoritariamente. A gente olha pouca coisa fora do Brasil. Essa temporada de balanços teve alguns setores que vieram ainda muito bem e outros que vieram muito mal. Tá muito desigual, assim, não tem um tom único. Os setores que estão bem são alguns setores de commodities, por exemplo, as petroleiras estão vindo bem, bancos estão bem, seguradoras estão vindo bem. O que está vindo mal, né? As coisas mais relacionadas a consumo amplo, que são mais ligadas aos fatores macroeconômicos, ainda têm vindo com resultados fracos. Né? Das nossas teses aqui, nós temos duas expostas a esse tipo de risco, né? Que depende um pouco mais de juros, de ambiente macro. Uma em setor imobiliário e outra não é no varejo, mas é um fornecedor do varejo. O varejo ainda está fraco. Esses setores mais sensíveis que eu estou falando que devem melhorar mais para o final do ano que vem. Mas tem coisa indo super bem. Nós temos duas teses aqui, uma em Porto Seguro e outra em Marco Polo, que são empresas que estão com resultado excelente esse ano, apesar do ciclo geral ainda estar um pouco mais fraco. Mas Então, são empresas que ainda não recuperaram muito o preço na bolsa, né? Os papéis ainda têm potencial de alta, não? ainda tem potencial de alta, tanto que a gente ainda tem essas posições, uma percentual significativa aqui no nosso portfólio, né? Assim, no geral, a bolsa está barata, assim, a média de preço das empresas em bolsas estão baixas. Mas tem coisa cara e coisa barata ali no meio. Não está tão homogêneo assim, não dá para falar investe em bolsa em qualquer coisa que você vai se dar bem. Né? Tem que saber exatamente onde entrar ali, porque alguns setores já vêm apresentando resultados fortes. E hoje o mercado está, de certa forma, curto prazista. Empresa que está gerando caixa, dando lucro agora, está ganhando muita atenção dos gestores e está com preço cheio, entre aspas, né? Não está muito descontado. As empresas que estão apresentando resultados mais fracos agora estão extremamente penalizadas. A gente está brincando aqui, quem está indo bem sobe um pouquinho, quem está indo um pouquinho mal perde muito preço. O mercado está muito imediatista de ver as coisas acontecerem, por esse clima de incerteza. Tá com muita intolerância super alta, assim, né? Você falou de duas empresas que têm mais a ver com esse ciclo doméstico, né? Que empresas são essas e como é que elas estão aí em termos de preço, né? Como é que está o múltiplo delas? Uma é a Exetec, que, enfim, é uma incorporadora que atua principalmente em São Paulo. O múltiplo dela está mais ou menos próxima a uma vez o valor patrimonial. Né? E o preço histórico dela é bem mais alto que isso, entre 1,5 e 2 vezes o valor patrimonial. Isso vem muito do fato de que o setor imobiliário como um todo ainda está num ciclo fraco, e esse setor depende muito de juros, porque a compra de novos imóveis depende muito do custo de financiamento imobiliário. Então, isso a gente espera que o juros seja um fator mais forte ainda, né, para estimular a demanda quando ele cai. E a outra empresa que a gente julga que tem esse fator de risco é Multilaser, que ela é uma grande distribuidora de produtos tecnológicos para varejo. Então, ela não é uma varejista, mas os clientes dela são varejistas. Então, indiretamente, ela está no mesmo problema. Enquanto a população tiver sem poder de consumo, tiver com financiamento muito caro, e financiamento às vezes não é explícito, pode ser venda parcelada sem juros, tem um financiamento embutido ali. A demanda como um todo ainda está fraca. Então, ela depende do varejo se recuperar, né, para ela se recuperar junto. Então, as duas, a gente. O cálculo que eu faço aqui é quanto tempo que a gente pode esperar, estando errado, né, de quanto que o mercado vai virar. As duas estão baratas suficientes para a gente esperar alguns anos. Então, nós não dependemos do mercado virar no segundo semestre do ano que vem. Se virar em Sim. 2025, ainda está ok. Aí se jogar muito para frente, começa a ficar mais perigoso, né? Mas 25, começo de 26, ainda dá para aguentar no preço que elas estão.
Sim. Vocês têm uma carteira bastante focada, né? Queria que você comentasse um pouco disso e até dos papéis que você falou agora. É, se tem uma concentração maior em um, em outro, ou em um setor e em outro setor. Hoje vocês estão com quantas ações? 10, 12 ações na carteira? Nós sempre mantemos ao redor de 10 ações e as cinco primeiras têm mais ou menos 75% do portfólio. Então, é um portfólio de convicção. Essas quatro que eu mencionei são as maiores hoje. Setor, para nós, a gente dificilmente faz investimento em várias empresas do mesmo setor. Nosso estilo aqui, se a gente acha que um setor vai bem, eu busco a melhor empresa daquele setor e invisto só nela. E as nossas duas principais posições hoje são Porto Seguro e Marco Polo, que estão com 20 e poucos por cento do portfólio cada um. É um portfólio bem concentrado, né? Já que essas duas posições elas têm aí uma fatia bastante gorda, né, do patrimônio. Como que o investidor vê isso? É um investidor que já está também, ele é movido por convicção, ele não tem aquele perfil mais de pulverizar o risco em diferentes papéis? Nós concentramos o portfólio porque é muito difícil você achar um grande número de oportunidades de investimento excelentes ao mesmo tempo, né? Então, se a gente diversifica demais, o efeito provável é que o retorno seja mediano. Então, para ter um retorno muito acima do normal, aí é quase que uma necessidade ter alguma concentração, né? E um benefício, entre aspas, da concentração, além dessa captura de retorno potencial, é que a gente acompanha as nossas empresas investidas com graus de detalhe bastante grande, né? Então, em vez de daquela brincadeira, né, de espalhar os ovos em várias cestas, a gente coloca os ovos na mesma cesta e cuida muito bem dela, né? Mas é um estilo aí de investimento em tese que a gente tem mais convicção. A nossa base de investidores está ciente da filosofia, né? Então, o que eles alocam conosco é com a expectativa que a gente cumpra esse mandato de investimento, né? Que a gente tem uma taxa de acerto nas teses razoável, porque se tem um portfólio concentrado e errar muitas teses, é perigoso, né? Mas, historicamente, o fundo não é tão volátil. Apesar dele ser concentrado, a nossa volatilidade é mais baixa do que a do próprio Ibov. Em grande parte porque a gente concentra o portfólio em ações que as empresas são estáveis. Nós privilegiamos investir em negócios seguros, ao invés de pegar negócios que sejam mais instáveis e investir em vários deles ali para que a média dos retornos esteja ok. O foco de vocês é a pessoa física do segmento private para cima. Queria que você contasse um pouquinho disso e por que essa priorização, né, nesse investidor, se ele naturalmente é mais afeito a essa filosofia de investimento. Nós focamos em investidores qualificados e profissionais. Então, entram pessoas físicas com alto patrimônio e nós temos investimentos de institucionais também, principalmente multifamily offices. E a preferência nossa por esse tipo de investidor é que o tipo de tese que nós investimos mira uma janela de tempo, grosso modo, de 3 a 5 anos. E eu dou muito mais atenção para o final da jornada do que para o caminho que a ação vai percorrer até lá. Então, vou pegar um exemplo recente. Nós estamos saindo de uma temporada muito ruim de economia. Nós compramos muita coisa nesse período. Enquanto o pessoal estava todo assustado, achando que a economia ia para um lugar muito ruim, nesses momentos de estresse macroeconômico é que as coisas boas costumam ficar baratas em bolsa, né? E é quando a gente se torna mais aquisitivo. Mas para o investidor de varejo, nem sempre é tão fácil passar por essa jornada, né? Comprar um negócio no meio do furacão e ficar ali um ano, às vezes 2 anos, vendo a coisa dar errado, entre aspas. Teve teses nossas que a gente ficou olhando ela andar de lado, né? Ou cair um pouco, uns 3, 4 anos, antes dela virar de verdade e dar dinheiro. E algumas delas foram extremamente rentáveis, mas tem a sua delicadeza aí de ficar 3, 4 anos olhando a coisa não se provar correta. Dá um exemplo de uma tese que virou assim. Nós investimos em Unipar entre 2014 e 2015, e ela começou a subir
em 2017. Subiu bastante em 17 e 18. A gente manteve a tese em carteira até 19. Isso é um investimento longo, fiquei quase 5 anos com ela em carteira, dos quais os 3 primeiros ela andou de lado ou caiu um pouco, ela não estava subindo. E venderam porque chegou num patamar que vocês disseram, agora ficou caro, preciso começar a vender. Sim. Sim. Uhum, Marco Polo, a mesma coisa. Marco Polo, esse ano, ela mais que dobrou de preço, mas a gente entrou nessa posição no finalzinho de 2019. Pois nós paramos de comprar durante a pandemia, compramos bastante em 2021, no final de 2021, aumentamos 6 vezes a posição nesse período, e ela ainda andou de lado 2022 inteiro e esse ano decolou. uhum, Mas teve um prazo longo aí até o que a gente estava prevendo acontecer de fato. Então tem sim, um pouco isso, a gente fica acompanhando a tese, assim, o que a gente prevê ainda está de pé, ainda pode acontecer, é provável, né? Enquanto a resposta for sim, nós continuamos. E nós não conseguimos saber quando as coisas vão acontecer. É uhum, mais fácil prever o que vai acontecer no futuro do que exatamente quando. sim. E às vezes demora 3 anos, 4 anos. O Porto Seguro foi uma tese mais rápida, ela virou mais rápido, né? Uhum. Mas Marco Polo já deu bastante dinheiro, já está super rentável no nosso portfólio, mas demorou. Sim. Vocês veem de ano passado foi um ano com retorno negativo, esse ano ainda tá quase virando ali para o positivo, né? Mas ainda perde para o Ibovespa. Ano que Uhum. vem, sim, se a gente já falou aqui um pouco de otimismo para 3, 5 anos à frente, ano que vem é um ano que vocês acham que algumas dessas teses que vocês estão na carteira viram também como foi Marco Polo esse ano? Sim, é provável que sim. Uhum. O ano passado foi um ano que a gente alocou muito dinheiro que estava em caixa em ações, né? Mas ele de fato foi negativo. Esse ano a gente já não está com uma performance ruim, mas nem é muito meu foco de preocupação, assim, como é que a gente vai terminar o ano. Eu estou Uhum. mais preocupado com essa safra de investimentos novos. A gente entrou em teses novas no ano passado e nesse, que devem maturar até 2025, 2026. Uhum. Se essa safra for boa, para a gente está ok. Sim. É realmente ter essa cabeça de longo prazo, sentar e aguardar, né? Tá certo, Ivan. Olha, muito obrigada pela entrevista, viu? Foi um prazer, Carla. Muito obrigado. A gente encerra aqui, então, o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Cláudio da Luz e do Bruno Nogueirão, que são da TV Estadão. E a gente se vê no próximo Cabeça de Gestor. Até lá!